Bem, vamos iniciar a leitura, então, de Mateus 14. Ah, naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo acerca da fama de Jesus, disse a seus criados: Este é João Batista, e ele ressuscitou dentre os mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Herodes tinha prendido João, o maniata, o maniatado, e encarcerado no cárcere, encerrado no cárcere por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Felipe, porque João lhe disse não ser lícito a possuí-la. Querendo matá-lo, temia, no entanto, o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou dele, e o agradou, e se agradou Herodes. E ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e de todos os que estavam com ele, ordenou o que lhe desse. E assim mandou degolar João no cárcere. E a cabeça dele foi entregue, trazido num prato, e entregue à menina, que levou a sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo, sepultaram e depois anunciaram a Jesus. E verso 13. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto e afastado. Ao saber disso, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. Chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que se retirem. Dá-lhes vós mesmo o que comer. Então ele: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então ele respondeu: Traz-os aqui. E Jesus ordenou que a multidão se assentasse sobre a relva e tomou os 5 pães e 2 peixes e ergueu os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pão, deu-os aos discípulos, e o discípulo à multidão. Todos comeram, saciaram-se e levantaram os pedaços que sobraram em 12 alcofas cheias. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Verso 22. Logo em seguida, Jesus ordenou aos seus discípulos: entre no barco e que fosse diante dele para a banda, enquanto se despedia da multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar parte. Chegando à tarde, estava ali sozinho, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas fortes ondas. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram. Jesus, porém, lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tema. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se é tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, tendo a mão, o segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. E então os que estavam no barco se aproximaram e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para outra parte,
chegaram à terra de Gerazé. Quando todos os homens daquele lugar reconheceram, mandaram avisar todas todos aquelas as terras em redor e trouxeram-lhe todos os seus enfermos, rogaram-lhe para que ao menos ele pudesse tocar na orla leste. Todos ficavam curados. Finalizar. Amém. Bom, então vamos ler, lemos primeiro capítulo, vamos comentá-lo e depois a gente faz o 15, tá bom? Perfeito. Então nós temos aí quatro sessões pela minha divisão aqui. A primeira é a que eu mais me revolto. Como é que esse homem santo, né, foi pedida a cabeça dele num prato por causa do pecado, né? Confrontar o pecado não é fácil, né, gente? Porque a pessoa, ao invés dela se arrepender, né, que é o ideal e é bom quando você fala com o irmão e ele se arrepende, né? Ou alguém fala com você e você tem a boa noção e se arrepende. Ou então você pode criar uma raiva da pessoa e entrar em crise, né? Como é que o coração é interessante, né? O pecado todos nós cometemos, né? E se a gente tem a graça de Deus, de alguém que nos exorta, como a gente vai reagir a isso? Isso que é interessante, né? Herodias aí se revoltou com João e queria ele morto, né? Eu fiz alguns apontamentos quando eu estava lendo. O juramento para os judeus ele era muito importante, porque era como se fosse uma aliança. Então, quando ele faz esse juramento, ele percebe que não poderia voltar atrás. Por mais que ele, com medo da multidão, com medo de algumas. Aqui o texto está nos informando, né? Então, mesmo ele estando ciente da condição dele, de estar errado, e ele fala para a menina: pede o que quiseres. E ele prometeu com juramento. E quando ela falou para dar a cabeça de João, talvez ele poderia ter, mas como ele havia prometido com juramento, que antigamente eles faziam assim: pede o que quiser. Mas aí quando você vinha me pedir, eu falava assim: mas eu não jurei. Né? O que importava era o juramento. Nesse caso, por isso que a Bíblia deixa bem notório que ele prometeu com juramento, porque isso fez com que ele cumprisse. Porque depois lá na frente a gente vai ver, né, que Jesus vai falar que seja sua palavra sim, sim, o não, não. Não é mais para que eles jurassem, porque eles faziam muito disso. Então, para eles poderem se desviar do que eles tinham prometido, eles falavam o quê? Mas eu não prometi, mas eu não jurei. Então, Jesus falou o quê? Ou a sua palavra é sim, ou a sua palavra é não. Eu fiz esse texto. Eu achei interessante, por mais que ele ficou com medo, ele teve que cumprir por conta do juramento. Aí tem alguns autores que dizem que, na verdade, isso foi uma forma dos apóstolos do primeiro século amenizar um pouco a questão do Império Romano, né? A questão do imperador, né? E, e é como se ele fosse manipulado pela Pela, Herodias e pela menina, né? Pela Salomé, né? Que dança. Então, o interessante dessa história aí é a irresponsabilidade de Herodes, né? De ver ficar babando na menina lá e dançou. Você vê, ele já estava casado com a irmã do irmão. Quer dizer, ele não tinha muito limite, né?
Essa questão é interessante, não tinha muito limite para o desejo dele. Ele desejava, ele ia lá e pegava, né? E essa falta de limite para os nossos desejos é um grande agravante também no nosso pecado, né? A irresponsabilidade dele e a trama mesmo, né, de Herodias, que odiava João Batista por ter sido confrontada por ele, né? E aí vem essa cena, o homem, como diz Jesus, na terra, o maior entre nós, né, dos da terra, morto por causa dessa vaidade, né? Eu acho que essa displicência, né? Você ia falar alguma coisa, Edna? Então, né, você está falando isso, então a gente vê dois contrapontos, né? De um lado, a gente vê aí o poder humano, né, de Herodes, ele se opondo ao poder divino, né, que estava se estabelecendo. E depois de tudo que aconteceu, o texto mostra a questão da fidelidade dos discípulos, porque eles não temeram, eles podiam, nossa, se mataram o João Batista, também vão matar, mas eles foram lá, pegaram o corpo de João Batista e enterraram, né? E depois foram falar para Jesus. Então, em primeiro lugar, eles apresentaram a importância da lealdade, né? Independente do que eles poderiam sofrer com relação àquilo que tinha acontecido a João Batista, eles queriam ser João Batista, o profeta enviado por Deus. E depois de lá, eles foram para Jesus Cristo, porque sabia que era Jesus Cristo, era a esperança de tudo aquilo que João estava falando e o motivo pelo qual ele foi assassinado. É, boa reflexão, né? Será que diante das dificuldades, né? Será que quando a gente vê uma dificuldade como essa, né? O líder a quem eles seguiam morreu, e morreu dessa forma esdrúxula, né? Será que a gente. Isso é uma questão interessante da gente pensar, né? Que nos tem desanimado a esse ponto, né? Às vezes eu me desanimo com algumas coisas, algumas lutas, né? Às vezes com alguma liderança, né? Mas a firmeza de continuar confiando em Deus, fazer o que tem que fazer, né? Enterrar o corpo e buscar essa. Muito, muito boa a sua reflexão, Edna. Obrigada. Fala, Rose. É uma outra coisa que a gente aprende com isso aí, o fato da satisfação de Herodias, né? A alegria dela diante de algo tão terrível, porque João Batista estava contra um ato totalmente errado, né? Totalmente errado, totalmente contra. Ela era casada com o irmão dele. E para fazer a vontade dele, a vontade da carne, que é a nossa luta também, né? A nossa luta é contra a carne. A pessoa é capaz de pedir algo absurdo, né? Mas aí entra a vingança e a satisfação da carne, de ver, não, ele foi contra, ele vai pagar caro por isso, né? Infelizmente, o ser humano, ele tem essa tendência, né? A ponto de fazer uma atrocidade desse tipo. Então, deixa claro também isso, o nosso limite até onde vai. Hum. Às vezes a gente olha para o nosso governo e acha ele tão ruim, né? Mas naquela época a Então, coisa era, né? Fala, Esther. Bom dia. Bom dia. Eu estou lendo e ouvindo, e eu sei que eu estou sendo pega por um lado faz tempo, então vocês lutem aí, me escutem. A gente se desanima, assim, como a Edith falou, né, com as circunstâncias, olhar para a injustiça, totalmente injusto, um justo morrer sem ter praticado injustiça. Aí tem duas reflexões. A primeira, que justo mesmo era Jesus, e morreu, né? Carregando todas as nossas culpas e injustiças. Mas vamos lá, estamos falando de um ser humano como nós, João Batista era tão humano,
e nada divino como nós. E aí a soberania de Deus é que grita alto, assim, na minha visão, enquanto eu olho para isso. Embora eu olhe para João Batista e veja que, que loucura essa morte para uma mulher pecadora, que o problema não é o pecado dela, mas o tanto que o seu coração se orgulhou em eu vou fazer o que eu quiser e esse cara vai ficar me apontando os meus pecados, não vai, que eu vou. Deu o jeito dela, seduziu quem tinha poder para matar João Batista, da forma que foi. Aí eu volto a lembrar de várias outras cenas injustas. E os pequeninos, as criancinhas que Herodes mandou matar, quantos milhares de inocentes? O que essas crianças tinham a ver? Só porque ele não queria que tivesse, que esse rei, dito rei de Israel, tivesse outro rei, outra injustiça, e nós vamos ver várias outras. Mas nada disso isso foi ali por acaso. Tudo isso tinha um propósito, um cumprimento, e o propósito dessas coisas é para dar glória ao nome de Deus. A morte de João Batista glorifica o nome de Deus até hoje e para sempre. Amém. Então, quando Amém. essas revoltas vêm no meu coração, e eu não estou falando que não vem, viu? Mas situações, eu estou aprendendo a apaziguar o meu coração, que por mais que a situação seja injusta, e, gente, olha para cada uma para sua vida e as pelejas que a gente está lutando. Chega uma hora que você fala assim, mas Senhor, o Senhor já me colocou no chão, com a boca no pó. Eu já estou reconhecendo que só o Senhor é Deus, não dá para parar, não. E aí eu lembro que para que é? É para dar glória a Deus e para que saibam que só o Senhor é Deus. Então eu vou continuar firme, porque de alguma forma o nome de Deus será glorificado. Então deixa o barro ser amassado. Eu queria só lembrar um pouco a relação desse texto também tem a ver com a sabedoria e a soberania de Deus. Amém. E que é assim, um excelente complemento para aquilo que a Edna disse, né? Quer dizer, depois eles foram lá. Qual que é a função do discípulo? É perceber que foi, como disse a Esther, Deus não perdeu o controle da situação, né? Eu não estou entendendo, mas Deus não perdeu, então eu vou lá e faço o que eu posso, dou honra a João Batista enterrando o corpo dele, né? Então, talvez essa lição para nós, né? Que é interessante. Qual que é o nosso papel, então? Nosso papel é continuar. E nesse sentido, qual que é, aí vem a primeira multiplicação dos pães. Mesmo ouvindo toda essa situação, né? Logo que Jesus ouviu a notícia, ele partiu para um lugar isolado, né? Para ficar só. Só que a multidão, olha lá, Jesus no meio dessa tristeza, né? A multidão continua seguindo. E quando ele olha para a multidão, o que ele tem que fazer? Ele tem que falar, ele tem que continuar, ele tem que alimentar, né? É um exemplo interessante para nós aí, né? Quando a gente vê, como a Esther disse, com a boca no pó já, com a cabeça baixada, né? A gente tem nosso papel é continuar fazendo, apesar das circunstâncias, né? É alimentando as pessoas, né? Isso aí, sim, Tá sem som, Jane. A Jane vai falar. sim, senhora. Tá sem som, Jane. Ainda está com o microfone fechado, gente. Abriu, Isso. abriu. Hum. Quando você falou. Bom dia, meninas. Imagina. Quando você falou sobre essa questão de Jesus, mesmo nesse período de luto, né? Ele ainda teve que sair, curar as pessoas, alimentar. Às vezes a gente também lida com situações que a gente tem que sacudir a poeira e continuar com a nossa família, com nossos filhos, com os nossos pais, mesmo a gente estando
totalmente quebrantada por dentro, por alguma situação que a gente tenha vivido, né? Não ao extremo de uma morte, assim, mas a gente tem que lidar ainda com algumas situações que a gente vive, que às vezes só a gente sabe, nem outras pessoas sabem, mas a gente tem que levantar o rosto do chão, tirar a poeira, saculejar e ir adiante, né? Então, é, não é uma comparação ao sentimento de Cristo, mas é um paralelo que às vezes a gente também passa por alguma situação tão ruim que a gente tem que continuar, não tem outra alternativa, né? A gente tem que continuar lidando com as pessoas ao nosso redor, né? É isso aí. E levando o reino, né? E levando o reino. Porque que mensagem tem aquele que passou pela dificuldade? Seria muito fácil a multidão falar, mas peraí, esses caras não são de Deus, não, hein? Perderam João Batista, né? Mas não, Jesus continua levando o reino, e é interessante que vem dois milagres, né? A multiplicação dos pães, em que toda aquela multidão viu, né? O poder de Deus, né? Interessante nesse lugar aí que Mateus coloca, né? E logo em seguida a questão de andar sobre as águas, né? Que vem, é interessante que aí vem esse período, o povo é alimentado, Jesus despede os discípulos, despede a multidão quando ele está lá sozinho, que ele foi para lá para ficar sozinho um pouco, né? Ele foi para ficar quieto. Ai, às vezes a gente está querendo ficar quieto e não tem como ficar quieto, né? Vem um, vem outro, e você tem que falar. E aí, quando ele vem para ficar quieto, ele vê os discípulos nessa meio dessa tempestade. Aí ele vai andando, os próprios discípulos não reconhecem. Fantasma, fantasma, ai, o fantasma, né? Bom dia, meninas, tudo Bom bem? dia, Adri. Essa passagem aqui, eu lembro, é muito assim, a mãe que depois cuidar de tudo, manda cada um, fala assim, vai cada um pro seu canto e descansar, e na hora que ela fala assim, agora eu vou sentar, vou refletir aqui, e as crianças, ela olha e fala, meu Deus, olha ali, já tá me dando trabalho de novo. Ah, boa, Adri, né? Bem assim, né? E aí E vai. eu acho lindo isso, né? Essa passagem já leu em outros evangelhos, que ele fala, né, que ele vê eles ali em dificuldades, ele vai ao encontro, né? Diante, quando a gente vê a morte, né, falando da morte de João Batista, a gente fica assim, pasma, né? Podia Deus operar dentro da nossa concepção, né? Um milagre, né, nessa vida. Mas Deus tem um plano perfeito em todas as coisas, então o que acalenta, eu acho, o nosso coração em meio às nossas lutas e dificuldades é saber que Ele continua no controle, né? E que Ele tem um plano perfeito para toda e qualquer situação e que Ele vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro de João Batista, né? Não da maneira que de repente nós, na nossa limitação, imaginamos. Ele vai ao encontro quando a gente está com fome, né? Ele pede para a gente se assentar, que ele vai nos servir. E ele anda sobre as águas muitas vezes quando ele vê que a gente está prestes a sucumbir também. Porque a gente tem a ideia muitas vezes assim, do super cristão, né? Do crente, nossa, nada me abala. E a gente sabe que não é assim. Muitas coisas nos abalam. Mas esse Jesus vem ao nosso encontro nesse momento, né? Ele olha e fala: olha, ele está precisando, vou andar sobre as águas ali para segurar, né, para puxar, acalmar essa tempestade aí. Então, isso é muito bom, isso acalenta muito o nosso coração e eu acho que é isso que muitas vezes não nos deixa afundar. Amém. É isso aí. E mesmo assim, Pedro ainda desafia, né? Se é o Senhor mesmo, fala para eu ir aí. Aí mesmo assim ele vai, né, Adri? Bom, e ainda trazem para ele muitos enfermos, e ele cura os enfermos. Ele chega, vai lá para Genezaré, o povo reconhece, e ele continua cuidando,
né? E é interessante essa ideia de poder, né? O poder humano de Herodes é um poder que manda, desfaz, faz, né? E o poder que serve, né? A Adriana falou que a gente fala de super cristão, né? O super cristão é o que serve, né? O que manda, o que desmanda, o que esse aí não é super cristão. O super cristão é o que imita Cristo, né? É o que serve. Bom, Adri, então lê o 15 para a gente continuar. Eu vou ler na Bíblia da Mulher, Sociedade Bíblica do Brasil. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldizer seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará ao seu pai e à sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabei que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe-o, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e então glorificava a Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse:
compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Mangadã. Bom, é na mesma ideia, né? Termina lá com a multidão sendo curada, aí a multidão está sendo curada no meio. No meio lá tem uma multiplicação de pães, aí no final tem a segunda multiplicação dos pães, né? Quer dizer, o reino continua, apesar de todas as coisas, o reino continua, né? Então vamos dar um enfoque aí nesses dois personagens interessantes aí. O primeiro são os fariseus. Quem tem paciência com fariseu aqui? Hum. Ai, gente, de vez em quando eu corro. Quando eu vejo algum assim que está tentando fazer coisas assim que não tá, que eu percebo que eu corro. Eu nem fico perto porque eu sei que vai ser difícil. Difícil. E Jesus tinha paciência com o fariseu, né, gente? Sim. Ele, esses dias eu estava lendo uma passagem e eu fui observar isso, que era da mulher adúltera, que não foi só a mulher adúltera que foi abençoada naquele dia. Os fariseus também foram, né? Se eles quisessem pegar a bênção, como o pessoal diz por aí, né? A Jane vai falar, gente? Não? Então, assim, é, ele curando, ele levando o reino adiante. Para a gente, isso é importante para a gente ver que a nossa vida não é uma exceçãozinha, né? Tá com dificuldade, tá tocando, tá com paciência, levando o reino adiante, e aí vem os fariseus. E aí? E o fariseu olha o quê, gente? Olha, olha, João Batista morrendo. O Herodes não representava os fariseus, né? O Herodes era o representante do poder romano. Os fariseus podiam ter, né, que era uma certa liderança, podiam ter falado alguma coisa contra Herodes, né? Mas não, no poder humano não se pode mexer para eles, né? Aí eles vêm falar do quê? Fala para mim. Eles vêm falar da aparência, né? Os fariseus, eles valorizam a aparência da religiosidade e esquecem de avaliar a essência, né? A aparência era mostrar aquilo que as pessoas queriam que fosse vista, por exemplo, de ir lá levar oferta, de ser dizimista, de falar, de bater no peito, né? Mas a essência, por exemplo, olha, você honra seu pai e sua mãe? Você faz aquilo que é certo para eles, né? Isso não seria visto a questão, o comportamento dele em casa, no lar, com a família, né? Mas teria visto a posição dele em relação a todos que estavam ali fora, porque o importante era ter aparência, mas o praticar realmente aquilo que era a essência, né, da palavra de Deus, eles deixavam de praticar. É. Vai falar de lavar a mão. A Cícera está com uma carinha de que ela está com uma vontade de falar, mas ela está ali quietinha, até com a mão na boca. Ó. Fala, amiga, pode falar. Não, olha lá, tô só ouvindo. O fariseu vai falar da mão que não lavou. Ai, Jesus, da mão que não lavou. E ainda ele fala com coisas, ainda ele fala que ele está exortando para o bem, né? Que é para que a pessoa não cometa pecado.
né? Para falar da mesa que não arrumou direito, do louvor que não saiu não sei de que jeito, ixi, né? Seriam tradições, mas não tradições saudáveis, boas, porque tradições também são boas, né? Mas aqui eles trazem essa religiosidade morta, né? Que na verdade não traz vida, não traz renovo, e é aquilo que está por fora, né? Depois tem até aquela outra passagem que fala dos sepulcros caiados, né? Lindos por fora e podres por dentro, né? Então aqui tá bem, que depois ele fala o que sai da boca, né? Então essa coisa da aparência, da pessoa está muito preocupada com aquilo que vai manter uma ordem, mil aspas aí, né? É a ordem do culto, é a ordem, né, eclesiástica do negócio, vamos assim dizer, né? Mas perde toda aquela espontaneidade que Jesus trazia, né? Eu vejo que Jesus e os discípulos, aí o The Chosen até ajuda a gente a pensar nisso, né? Eles trazem um pouco mais de um Jesus mais um pouco mais leve, né? Dentro de tudo que ele veio fazer, dentro de tudo que é o Jesus para nós, mas aqui ele traz essa ideia do engessado, aquilo que nos coloca num molde, né? E aquilo que realmente a gente vai viver. E aí, quando Jesus vai falar com a mulher cananeia, até ele fala, mas eu não vim, eu vim para os meus, né? E eu acho que aí a mulher, mas eu estou adiantando aqui, né? Ela vai confrontar, porque ela vai fazer sair dessa caixa, né? Ela fala, então eu quero ser um cachorrinho para comer o que sobrar do que o Senhor tem para esse povo, né? Essa passagem da mulher cananeia, para mim, é uma coisa assim sensacional, né? No nosso tempo, né, Edith Císera, que a gente falava muito com as mães, né? Eu lembro uma vez que eu trouxe essa palavra numa reunião e Deus assim me incomodou demais, que tem muita mãe que não tem coragem de falar: minha filha está endemoniada, minha filha está fora do caminho, meu filho está perdido, né? E ela tira essa coisa que está dentro, não pode falar para quem não é, não pode pregar para quem não é, não pode receber quem está nessa situação, né? Então, por isso que eu acho até que tem ligação, estou adiantando aqui, mas é sair dessa coisa ingessa, né? Que é só o que está por fora. É o que vai lá, como diz vocês, falando da modernidade, canta, louva a Deus, levanta as mãos e tal. Aí, se o pastor passou 5 minutos do horário, reclama porque o É, pastor não cumpriu o horário, exatamente, reclama na hora que está saindo do exatamente. estacionamento, porque demora, porque, né? Quer dizer, é uma religião praticada para o outro. Não é uma religião de louvor a Deus, de religação com Deus, né? Sim. Em relação a outro, em relação a mim, É, como me satisfazer. é, não é praticada e o Deus não está nesse meio dessa história, né? Eles chegavam lá, por que que seus discípulos não lavam a mão? Jesus, com a paciência que Jesus tinha, falou: não lava a sua cobra, víbora, não lava porque é igual vocês, que finge que obedece pai e mãe e também não obedece nada. Vocês cumprem, vocês falam da lei cumprindo aquilo que lhe convém. O que não convém, eu deixo para lá, né? E ainda falo em nome de Deus isso. Isso é uma questão muito interessante para os tempos que a gente tem hoje, né? Selecionar o que me importa. Eu estou lendo um livro muito interessante, aliás, estou terminando agora, e uma das reflexões que o autor faz é sobre o sábado, né? Ele até diz que parece que Jesus tem uma predileção, a gente já viu isso aqui, né? Uma predileção de fazer as coisas no sábado, né? E aí ele fala qual que é o propósito da lei, né? O propósito dado da lei era para preservar aquele povo, para que viesse daquele povo a, a,
descendência do Messias, né? Claro, estar perto de Deus, mas esses ritos adicionais era de preservação da saúde, de cuidado da saúde, né? Lavar as mãos, não estar perto de alguém que está, por exemplo, com lepra, que está impuro, para que o povo não se contaminasse, para que todo mundo não ficasse doente. Então, tinha um propósito, né? E ali não é usado dentro do propósito, usado para condenar. Por que que não lava a mão, né? E é interessante esse confronto de Jesus, quando ele não confronta levemente os fariseus. Sabe, tem hora que a gente é confrontado com amor, com leveza e tudo bem, mas tem hora que a gente é confrontado duramente, né? E é necessário, é necessário. A gente deveria agradecer a Deus quando a gente é confrontado. Esses fariseus, se eles não fossem tão arrogantes e tão autocentrados, mas acho que alguns ali não eram. Eles se convertiam. Eles se convertiam porque eles eram confrontados. No caso, por exemplo, da mulher adúltera lá, eles foram confrontados e eles refletiram sobre o próprio pecado, né? Só que nesse caso aí é interessante que os discípulos vão dizer, olha, eles não gostaram muito do que o Senhor disse, não, né? E Jesus já cita logo o profeta Isaías, né? Edith, os Oi, discípulos faz aquele papel que alguns diáconos faz, depois do culto, chama o pastor, fala, pastor, você está pegando pesado, hein? pastor, dá uma amenizada aí. Aí o pastor, aí no próximo culto, o pastor prega o profeta Isaías, né? Uhum. Esse é o pastor que imita Jesus, olha lá, né? Honra com os lábios, mas é uma adoração sem base, né? Sem toda a vida, né? Toda oração, tudo sem essa presença de Deus, né? Sem essa proximidade de Deus, né? Edna vai falar? Não, tá, eu tô tranquila. Agora eu tô tranquila. Uma coisa interessante é quando os discípulos mesmo perguntam para Jesus. Olha que interessante. Eles mesmos vão e perguntam: o que quer dizer essa parábola? Nem era bem uma parábola que Jesus fez, né? Mas o que que era essa comparação? O que que o senhor quer dizer quando o senhor disse que não é o que entra que contamina, mas o que sai da boca do homem, né? A gente às vezes tem dúvidas assim, não tem? E legal a gente poder falar com Deus, né? Com Jesus com essa leveza e perguntar: o que que o senhor quer dizer com isso aqui? Não ter medo de fazer isso, né? E aí Jesus fala para eles aí, vocês também não entenderam? Vocês também... Presta atenção, então, que eu vou explicar. O que a gente come, vai lá para o estômago e depois, ó, a minha Bíblia fala para o esgoto, né? A Bíblia da Adriana fala vai para um lugar escuso. Isso sai fora de nós. Mas aquilo que vem do nosso coração, hum, é lá que vem o os crimes, os homicídios, os adultérios, a condenação, os julgamentos, né? Aí é que ele fala, toda planta que está no meu pai, que não é do meu pai, ele arranca, né? Então, quando vem essa mensagem de que a gente tem que olhar para dentro de si e olhar o nosso coração, examinar, pois, o vosso coração, né? Examina o homem a si mesmo, seu coração, e aí decida se vai comer ou se não vai comer do meu cálice e do meu corpo, né? Beber do meu cálice e comer do meu corpo. É esse examinar a si mesmo que não é o popular. A gente gosta de examinar o outro mesmo, mas o a si mesmo, né? Aí, bom, enfim. Aí vamos entrar na mulher cananeia, que a Angélica já deu aí a introdução. E essa mulher? Cachorrinha. Naquela época já tinha umas mulheres ligadas no funk, né? Só as cachorras, não.
essa postura de Jesus é estranha, não é? Ele já tinha curado outras pessoas que não eram da casa de Israel, né? O que que para essa mulher em especial, ela vai clamando atrás dele, e ele fala: Ah, não, não é hora de curar aqueles que. Parece que Jesus está meio. Eu acho interessante que essa mulher cananeia, ela, ela, ela conseguiu superar algumas barreiras para poder chegar a Jesus, né? A questão aí da prática religiosa que os cananeus tinham, né? Ela teve que quebrar isso dela mesma e entender que aquilo que ela estava praticando, que o povo praticava, aquilo não era a solução para o problema dela, né? Ela precisava de algo, de alguém que ela ouviu falar lá em Cananéia, lá no lugar que ela estava. Ela ouviu falar desta pessoa e ela superou toda a questão cultural, toda a questão religiosa e foi atrás dele, né? Eu acho assim que ela foi uma mulher destemida de largar aquilo que aprendia para ir atrás daquele que poderia agir no sobrenatural e falar sobre a situação da filha dela, que estava naquela região. Não encontrou nenhuma solução onde ela estava e sabia que a solução estava em Cristo. E ela foi atrás dele. Eu acho assim, eu vejo nessa mulher cananeia é, algo assim corajoso de tirar todo aquele. Ela nasceu naquela região, cresceu, ela era praticante, mas ela viu que ali não tinha solução para os seus problemas, a solução estava em Cristo. Quando eu estava lendo isso e até fiz algumas anotações, né? Eu percebi isso, a fé dela em Cristo que poderia resolver o problema da situação que ela estava e não tinha solução. E ela quebrar aquela barreira cultural e religiosa para ir atrás daquele que poderia dar a solução do problema dela. E ela busca não para ela. O problema dela não estava nela, estava na filha dela, né? Então ela clama por compaixão, né? Ela conhecia Jesus de ouvir falar, né? Eu não sei se talvez Jesus realmente estivesse, será que é possível, testando o coração daquela mulher para ver se ela passaria por todas as etapas, né? Porque aqui ela passou por todas as etapas, ela se humilhou, né? Dizendo que para ela o que sobrasse, mas que o Senhor tivesse compaixão, e ela disse: socorre-me. Na nossa tradução aqui, né? Que eu estou com a mesma Bíblia que a Adri, socorre-me. Ela estava numa situação de reconhecer que aquele problema não tinha solução, que aquela solução para aquele problema tinha que vir de algo realmente sobrenatural. E ela põe nome no problema. Que eu acho que muitas vezes os pais, nós mães, a gente maqueia o problema, né? Ah, não, não é bem isso. Ah, não, não é pecado. Ah, não, ele não está fora dos caminhos do Senhor. Ah, não. E a gente às vezes maqueia. E a mãe, ela dá nome, ela fala: tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Para uma mãe chegar numa situação dessa, é porque ela já buscou tudo que ela podia, aqui no caso, né? Em tentativas. é, e aí, e Jesus não responde nenhuma palavra, gente. Pensa na situação dessa mulher. Ela falou tudo isso, ela se expôs, ela se humilhou, ela e aí e os discípulos chegam e falam: manda ele embora, porque, né, como sempre, eles sendo discípulos, né? Aqueles discípulos que estavam realmente aprendendo. Essa mulher está aqui nos seus pés, manda ela embora. Ela nem é do nosso povo. O senhor está cansado. Já foi lá, já enfrentou os fariseus, já atravessamos mais. Pensa que nós estamos numa sequência do que já tinha acontecido. Já curou tanta gente. Jesus estava indo descansar. E essa mulher vem e se joga aos pés dele. E aí Jesus então responde, né? Eu não fui enviado para que é a resposta que a gente não entende, né? E aí ela vem e adora, como talvez nem o povo dele fazia. E aí ela diz: socorre-me.
Então, aqui eu acho que é o grito de que muitas vezes a gente vai e aí a gente para no meio do caminho. E a gente pensa, ah, não, não tem solução mesmo para esse problema. E ela diz, socorre-me, dependência da misericórdia de Deus, né? E aí Jesus continua testando essa mulher, só pode ser. E ela falou, sim, Senhor, mas eu sou esse cachorrinho. Deixa cair as migalhas, que para mim, se for uma migalha, vai resolver o meu problema. Que elas caiam, eu quero essa migalha. E aí Jesus então responde, ó mulher, grande é a tua fé. Então, por isso que eu acho que nós estamos indo num processo aqui, desse teste. E aí, ele responde para ela, faça-se contigo como queres. E a filha foi curada. A fé da mulher fez a diferença, né? Então, aquele poder que está em nós, muitas vezes, como falar lá em Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como? Conforme o seu poder que opera em nós. Somos morada do Espírito Santo. Essa mulher nem era morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo era o próprio Jesus que estava na frente dela. E ela teve a fé quando ela disse: socorre-me, tem misericórdia, minha filha está endemoniada. Então, aqui é uma mulher que rasgou o coração, né? É uma mulher que abriu, se humilhou, não teve. E não era só Jesus que os discípulos estavam ouvindo tudo aquilo. Então, eu acho isso aqui uma coisa incrível para nós tomarmos como lição. Como nós nos aproximamos de Jesus muitas vezes? Maquiando a situação ou realmente abrindo nosso coração? Amém, amém. Assim, tenho certas dificuldades para achar que Deus testa a gente ou qualquer coisa Não, nesse. eu tô brincando, Aham, eu botei as aspas aí, né? é. Mas eu entendi uma coisa. E quando eu estudei lá João 9, a passagem do cego, eu entendi que as coisas são para a glória de Deus, né? E aí você fala assim, Tudo. cortou a cabeça de João Batista para a glória de Deus. O cego ficou cego tanto. Essa foi a minha pergunta lá do cego. Tantos anos para a glória de Deus, não dá para a glória de Deus ser de uma coisa mais leve, não, né? Essa menina endemoniada, essa mulher que vai, e a Esther falou, né, que a gente tem dificuldade, falou lá no começo que a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar, e eu sou uma delas, às vezes, de aceitar a injustiça, aceitar a situação contrária, né? Mas o que eu tenho aprendido é que de fato, a glória de Deus se resplandece nessa dificuldade. Se Jesus simplesmente, quando aquela mulher clamou, ele tivesse curado e ela tivesse ido embora, a história dela não estaria testemunhando para a gente. Então, a glória de Deus não foi só naquele minuto com ela. A glória de Deus perpetua, é uma coisa eterna, né? Aquela mulher, quando Jesus a desafia na sua fé, Uhum. ela mantém a fé, o foco e a necessidade, né? A Angélica falou uma coisa muito importante. Ela tinha clareza da necessidade. Então, ela não se envergonhava, porque ela tinha clareza, ela não maquiava. Ela não maquiava a situação da filha. A minha filha está meio doentinha, está meio pobrezinha, está meio não sei o quê, né? Ela não tinha isso. Minha filha está terrivelmente endemoniada, né? Então, quando ela não maqueia, ela sente a necessidade. E da necessidade, Jesus não cura ela assim, né? Porque ela podia ter tocado a borda e ido embora, talvez, sei lá o quê. Ah, ele não vai me atender mesmo. Ele não vai me atender mesmo, né? Me chamou até Mas de cão, me chamou até de cão, me menosprezou. Por que eu vou atrás desse homem que está me menosprezando? agora é interessante que é isso que testemunha a presença de Deus na vida daquela mulher, né? Então, muitas vezes, quando nós enfrentamos a dificuldade,
Tô falando para Esther agora. Já estamos com a boca no pó, viu, Esther? E Deus ainda manda mais alguma coisa? Não é um teste. É porque a glória dele, quando acontecer, quando aquela menina foi curada, né? Quando aconteceu, testemunha para muita gente, para muito tempo, né? Nós não estaríamos falando da vida daquela mulher se tivesse sido, ou se ela tivesse desistido, ou se Jesus não tivesse apertado o calo com ela, dificultado a situação, né? Nós não estaríamos falando dessa mulher. Então, aí a gente entende quando Paulo fala em Romanos, né? Então, quando vocês passarem por provação, sintam-se felizes, né? Sintam-se, porque o Senhor está fortalecendo não só a sua fé, mas a fé da igreja, a fé do seu povo, né? Será que essa geração mimimi consegue passar pela nós? Estou falando em nós, é porque nós é geração mimimi também, viu? Será que a gente consegue passar e fala, não, isso aí é para que a glória do Senhor se manifeste mais ainda. Ah, não, 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 essa luta vem. Ah, Senhor, eu sou carente do Senhor. Minha filhinha está completamente doente, eu sou carente do Senhor, né? E Jesus está apertando, Jesus parece que não está dando bola para a gente, não está respondendo do jeito que a gente queria. Não é o Papai Noel, nem o mágico, que ele fala que a gente fala e ele faz. Não, ele continua ali, às vezes apertando o carro, né? E a história dessa mulher testemunha para a gente de uma maneira maravilhosa, maravilhosa, né? A filha dela não foi só salva, restaurada aí, mas a história dela demonstra essa restauração para todo o povo, né? Bom, depois, encerrando aí, Jesus cura muitas pessoas. Essa fala do reino, que isso é uma coisa que me chamou muita atenção nesses dois textos. Tem muita coisa dentro do reino que não é nem nominada, que a gente nem sabe. Eu acho que eu contei para vocês um dia que eu estava lendo e li lá, a terra está cheia da glória de Deus, e eu estava tão revoltadinha naquele dia. Eu sou mimada mesmo, viu, gente? Eu sou a mimadinha de Jesus, porque eu sou que nem criança mimada. E eu falei para Deus, mas aonde que eu não estou vendo? Só estou vendo notícia ruim, coisa ruim acontecendo, né? Onde que está essa glória manifestando aí, Senhor, que eu não estou vendo? E naquele dia eu fui para o escritório de ônibus. E quando eu tomei o ônibus, tinha um rapaz conversando com uma senhora já, conversando com uma moça, pregando o evangelho, falando para ela que Deus era. E tinha uma outra mãe contando graças a Deus, tinha arrumado um trabalho para aquele dia, porque ia poder pôr a comida na mesa. E tinha um outro rapaz falando, e eu falei, Jesus já mostra vários, para você Pra- não ter por onde correr, né? E aí o Senhor falou: é isso aí, ó, é todo dia, no mundo inteiro. Tem gente pregando o evangelho, tem gente orando, tem gente sendo curado, e não está sendo nominado, né? Não está sendo nominado. Tem gente comendo, né? Tem o prato da mesa desses bilhões de pessoas, vem a comida, a terra produz, né? E tá tudo funcionando, e tá cheio da glória de Deus, só você que não está vendo, ô pessoa. Mas então, por que que o foco da gente é naquilo que é ruim, né? Então, quando eu vi aqui esse texto, deixando aquele lugar, Jesus voltou e subiu um monte, muita gente, grande multidão. Essa grande multidão continua sendo alimentada, curada, sustentada. Vamos pensar só no povo de Deus aqui do Brasil? Vamos pensar quantas igrejas aqui representadas, quanta gente na sua igreja, quanta gente falando de Jesus. A terra está cheia da glória de Deus, está cheia da glória de Deus, né? Ele continua fazendo tudo o que precisa fazer e alimentando a multidão aqui, multiplicando o pão,
né? Na Igreja Católica tem um símbolo interessante que, lá na Igreja da Bem-aventurança, né, que fala da outra passagem de 5 pães, né? E 2 peixinhos, lá só tem 4 pães na cestinha, porque eles dizem que o quinto pão é Jesus que continua alimentando, né? Até hoje continua a ceia, multiplicando, né? Fala, querida. Então, você está falando isso, inclusive, domingo foi um pastor missionário, pastor Elias Dantas, na igreja, ele começou a contar a história de um missionário que foi numa cidade na Coreia, no Vietnã, e foi para lá para trabalhar como médico, para ajudar, mas foi também para fazer o trabalho missionário. E um grupo lá não aceitou a posição dele, foi lá, matou ele e os filhos, né? E ele falou assim, muita gente ficou triste, nossa, matou ele e os filhos. E aí você falando nisso, até a morte também é para a glória de Deus, porque anos depois foram outros missionários seguindo o exemplo dele e continuou fazendo um trabalho para a glória de Deus, Aleluia. porque todo mundo lembrou daquele missionário que morreu, que sacrificou, e todo mundo entendeu que o trabalho dele era para a glória de Deus, mesmo a morte dele reverberou a glória de Deus sendo manifestada nos dias atuais. Então, às vezes, até algumas coisas que a gente acha que é triste, porque está acontecendo isso comigo, a gente não consegue ver, né, essa tristeza, esse momento, mas a gente tem que entender que tudo é para a glória de Deus, não só mesmo as coisas bonitas, as curas, mas às vezes a morte também. É porque o nome de Deus seja glorificado em nossa vida e a gente entenda quais são os propósitos que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. Amém. É a fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Se Deus quiser, ele vai nos salvar. Mas se ele não quiser, nós vamos morrer aí queimados para a glória dele, né? É um desafio. Se Deus quiser, ele vai me curar. Se ele não quiser, tá tudo bem. Ele continua sendo, né? Esse Deus maravilhoso, né? Então, é fácil, é uma religião boa essa? É coaching de autoajuda? Não é fácil, mas é a única que pode, como diria Pedro, para onde nós iremos? Se é só o Senhor que pode nos trazer vida, né? Para onde? Amém? Vamos orar? Ô, Claudinha, você que ficou quietinha hoje, então você ora. Estava ativando o microfone. Bom dia, meninas, tudo Bom bem? dia. Bom dia. Eu só queria finalizar só com uma coisa que me chamou a atenção no último texto aqui, que não era a primeira vez que Jesus estava diante de uma multidão com fome, né? E os discípulos não aprenderam que ele era a pessoa que multiplicava pães, né? E chamavam, Senhor, e agora? Não sei o quê. E eu perco a paciência com os discípulos, eu fico imaginando Jesus. Ele fala, mas vocês já não assistiram esse filme? Vocês já não viram eu multiplicando? Vocês já não viram o que eu posso fazer, né? Como é que vocês me veem com essa preocupação aqui, né? E às vezes a gente esquece as coisas que o Senhor já fez na nossa vida, né? E quando a gente se coloca nesse lugar de novo, a gente se desespera, né? Muito bem, E a vamos gente tem orar. que falar exatamente isso que você disse. Mas Claudinha, mas Edith, mais Jane, mais Edna, mais Adriana, vocês já não passaram por isso? Mas Odília, você já não esteve nesse lugar e você já não passou, né? Você já não teve lá e você já não passou, né? Boa reflexão, Claudinha. Ora aí. A gente, a gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Tanta coisa que o Senhor fez. Às vezes, dias de tristeza, de problemas assim complicados, eu me alegro só de lembrar aquilo que o Senhor já fez, né? Falar, bom, se acabasse tudo hoje já estava bom, porque olha só, quanta coisa maravilhosa, né? Mas é isso, vamos lá. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Pai, que nos alimenta todos os dias, que é lâmpada para os nossos pés, que nos guia, Senhor, nesse caminho difícil que a gente tem que caminhar, Senhor, que a gente tem que seguir. Mas obrigada, Deus, porque a gente tem, Senhor, a luz da tua palavra, a gente tem a tua orientação, a gente tem, Senhor, essa vida que ela traz
para que a gente possa realmente permanecer, para que a gente possa seguir nessa caminhada, Senhor, contando com o Teu Espírito Santo, contando, Senhor, com a Sua boa mão sobre nós. Eu te agradeço pelas minhas irmãs, pela essa palavra que foi lida hoje, que realmente a gente possa aprender com ela e que para esse dia de hoje, Senhor, ela seja o maná para esse dia. Nós temos, cada uma de nós aqui temos desafios para esse dia, o Senhor sabe de cada um deles. Que realmente a sua palavra venha de encontro, Senhor, para que a gente tenha a orientação que nós precisamos, a esperança e que a nossa fé seja renovada, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Amém.